conversa agora com o nosso convidado. Doutor Marcos, boa tarde. Boa tarde. E aí, já assimilou bem esse retorno a Bauru? O senhor que é bauruense da Gema? Sim, já estou bem acostumado. Foi muito bom o retorno. Então, explica até para o nosso telespectador, para ver que hoje quem é o nosso delegado da Receita, que cuida dos interesses da Receita em Bauru, é um bauruense, ex-aluno de engenharia da Fundação Educacional. O senhor fez primeiro engenharia? Fiz engenharia. Primeiro, embora não tenha nascido em Bauru, me considero, meus filhos são daqui, minha esposa é daqui, casei aqui, fiz faculdade aqui, então já me sinto bauruense. Fez engenharia na Fundação. Na Fundação, isso, que engenharia na virou Fundação. Unesp. Isso. Depois da engenharia, fez o quê? Fiz Direito. Fez Direito. É. E aí já entrou na Receita depois que terminou Direito? Não, eu estava cursando. Quando eu entrei, eu estava acabando o curso. De engenharia? De Direito, de Direito. De Direito. Isso. E ficou em Brasília quanto tempo, doutor? 2 anos em Brasília. 2 anos em Isso, Brasília? Fiquei 2 anos lá. Lá que a cartilha é pesada lá. Eu não gosto muito de trabalhar em Brasília, é um clima diferente. Aqui o clima é muito mais amistoso, é mais tranquilo para trabalhar. Mas cidade do nível de Bauru é uma cidade ainda que tem uma qualidade de residência excepcional, né? Excepcional. Tem tudo, né? Diferenciado, diferenciado, eu diria. Ensino, moradia, aqui é uma cidade muito boa para se morar. Violência relativamente ainda... Pode melhorar, mas ainda é melhor que Brasília. Brasília é mais grave. O trânsito já começa a preocupar Bauru também, né, doutor? Já. Também, comparado com Brasília, também é melhor. Brasília também é um trânsito complicado, principalmente que não foi planejada para ter estacionamento, né? E Bauru está sofrendo com isso também. Aquelas grandes quadras, no fim, ficou uma coisa que difícil de assimilar, difícil, né? Não tem aonde estacionar. Não tem. Então, que coisa, né? Mas Bauru precisa cuidar disso, porque está aumentando muito o número de veículos. Muito. Está ficando difícil Bauru. O trânsito de Bauru é um problema para ser resolvido no mínimo em 10 anos aí, e olha lá ainda, viu? Não é fácil. E olha lá. Bom, a Receita divulgou o valor da dívida com o fisco das pessoas físicas e jurídicas. Que valor é esse, doutor? O valor lançado em 2012 foi de 456 milhões de reais. Eu digo o valor lançado só para diferenciar que tem a parte da dívida... Isso aí na nossa região. Na nossa região. Porque tem uma parte que o contribuinte confessa. Essa é a parte não confessada. Eu diria que é aquilo que ele... Isso daí é o que o cara não confessou. O que eles não confessaram, isso. Nossa, então, e o confessado quanto é? Confessado, a dívida confessada ultrapassa 1 bilhão. 1 bilhão. O cara confessa e não teve condição de pagar. Não teve condição de pagar. Eu diria que é uma situação perante o que é sonegação? Você que é advogado. Sonegação é aquilo que o cara não confessou. Sonegação não é só aquilo que ele não confessou, como ele usou algum artifício para enganar o fisco. Claro. Tá? Sim, mas não confessou. Se ele usou mas é que às vezes tem alguma situação que pode ser uma interpretação diferente do fisco. Entendi. Embora caiba um lançamento mas nosso... se o cara não conseguiu pagar e ele declarou correto, não é sonegação. Não, é inadimplência. Inadimplência. É inadimplência. Ele é um devedor, ele vai ser acionado pela Receita, mas de uma forma, uma cobrança executiva ou a cobrança administrativa, mas eu diria num grau de reprovação, a sonegação é muito mais reprovável do que a inadimplência. A inadimplência pode ser porque o cidadão escolheu não pagar, e também tem isso, né? Porque às vezes ele paga outras coisas e não paga o fisco, mas também pode ser porque realmente ele não tem condições de pagar. Então, o tratamento dado ao inadimplente é diferente do tratamento dado ao sonegador, sem dúvida. Tanto que o sonegador, nós comunicamos ao Ministério Público para que ele possa ser processado pelo crime de sonegação fiscal. Então, é uma situação muito mais grave. E agora, do sonegador, esse valor que vocês têm foram através de operações da Receita para saber esse valor, porque senão, se ele não confessou, teria que... A Receita, já há bastante tempo, ela tem acesso a um volume de informações muito grande, informações vindas do próprio contribuinte e informações vindas de terceiros. Então, o que acontece? A Receita cruza essas informações, seleciona os contribuintes que apresentam indícios de que tenha pago tributos em valor menor do que o devido. Então, dessa forma, a gente seleciona esses contribuintes e os casos mais sérios, nós encaminhamos a nossa fiscalização aos nossos fiscais,
que eu devo ressaltar, tem um preparo muito bom. Nós temos um grupo de servidores hoje, não só na questão tecnológica, no preparo técnico da legislação. E é um pessoal aguerrido, né? Um pessoal que tem, a fiscalização é o nosso braço armado. É o pessoal que vai, olha, se o contribuinte não comparece, a lei manda ele comparecer espontaneamente, é a nossa fiscalização que vai. Mas a maioria vai espontaneamente. Vai, eu diria que 90% dos contribuintes vai espontaneamente. E a fiscalização funciona forçando esses outros 10 a cumprirem. Até porque os outros 90 também não parem de pagar. Porque existe se você não sente que o Estado vai agir, é um clima que pode levar a aumentar essa sonegação e diminuir a espontaneidade. Claro. Então a fiscalização funciona para manter esse nível e melhorar esse nível. Mais ou menos qual é a porcentagem de sonegação de pessoas? Dá para saber? Ou não? Acho que ninguém tem esse número, não. Já chutou muito. Chutando. Olha, é muito difícil. Porque a gente só vai fiscalizar aquele que apresenta indício. Claro. A gente fiscaliza aquele que a gente já sabe que ali há uma possibilidade grande dele não ter pago. Então, é muito difícil prever. Acho que ninguém tem esse número. Já teve chute no passado, que a sonegava-se metade. Eu não acredito nisso. Eu já ouvi dizer isso. Mas eu não acredito nisso. Hoje, a história de que a economia informal é 50% da economia. Isso não é verdade hoje, né? Não acredito. Com a informatização, isso deve ter reduzido e muito. Né? Eu não acredito. A informatização, o volume de informações que nós temos, a própria ação dos fiscos, né? O Estado, o município, o fisco federal, eu diria que esse nível caiu muito. Agora, afirmar quanto ninguém tem esse número. Eu converso em seminários, em congressos, pode se chutar, mas nunca ninguém teve isso de forma científica, pelo menos. E os chutes giram em torno do quê? 30%? Tem gente que chuta 30%, chuta 20%. Que quando a gente vai no contribuinte, é um cara que a gente tem convicção que há indício contra ele. E os outros a gente não vai incomodar. A ideia é que, tanto a pessoa física como a pessoa jurídica, que a gente não tem indício, a gente não vai incomodar. Claro. Até porque a gente utiliza critérios muito impessoais. Então, o fiscal vai realmente atrás de casos em que o indício seja relevante. Nesse ano de 2012, quantas empresas foram fiscalizadas em Bauru? São 108 empresas. 108. Mais 70 pessoas físicas, que a gente chama de fiscalização externa, é quando a fiscalização vai ao contribuinte. E nós temos o sistema de malhas fiscais também, e aí o volume é muito maior, porque é uma análise mais sumária. Às vezes é erro técnico. Erro e muitas vezes também ignorância. Ele reduziu o tributo através de algum artifício, mas pelo próprio batimento das nossas informações já é possível detectar. Ou uma despesa médica indevida, um dependente que não podia ter sido deduzido daquela despesa. Então, nesses nós conseguimos fazer um volume muito maior. Então, nós conseguimos aí 1.800 pela via do próprio fiscal, mais 1.200 que foi eletrônico direto, que o contribuinte já caiu na malha, verificou essa situação, já pagou. Então, mais de 3.000 contribuintes foram verificados pela malha. E quando cai na malha, qual a porcentagem de que se resolve a coisa tecnicamente? Olha, eu não tenho esse número aqui, mas é um volume grande de contribuintes que eles mesmos já corrigem a sua declaração. Acho que mais da metade. Mais da metade consegue corrigir, pagar o tributo, a diferença de tributo, né? Que não há necessidade de fazer um lançamento tributário em relação àquele contribuinte. Tem uma pergunta interessante aqui de um telespectador, não sei se o senhor vai conseguir responder. É Márcio do Jardim Godoy. Este problema que teve em Balbinos, eu nasci no Balbinos, viu? Nasci lá. Tá. Quando eu nasci tinha 3 ruas, hoje tem 4. Tá bom. Cresceu. O prefeito é meu primo, o Márcio. Nesta semana, entre a Polícia Federal e contrabandistas, interessante, em que a Força Aérea perseguiu o avião até entrar no Paraguai. Aí o Márcio, o senhor ficou sabendo? Eu fiquei sabendo, eu vi pela imprensa. Eu também fiquei. Aí o Márcio do Jardim Godoy pergunta: por que não abateram a aeronave? E de que forma isso envolve a Receita Federal?
A Receita não está envolvida nessa operação. Nosso trabalho está mais ligado a mercadorias, né? Quanto relacionado à droga, é competência da polícia. Agora, por que não abateu? Primeiro que é necessário uma ordem do presidente da República. A lei do abate exige essa autorização. O presidente tem que dar ordem. Isso não aconteceu ainda, até hoje, desde a vigência da lei. Há uma preocupação, sempre há uma preocupação de ter um inocente. E é uma pena de morte. Então é um tema polêmico. A gente fica, às vezes, muito eu diria, até revoltado com a situação, mas não é uma situação simples. Claro. É uma pena de morte. Você matou o jogado. É uma pena de morte. Sem a participação de um devido processo legal, do magistrado. Existe a lei aí. A princípio poderia ser utilizada. Houve um caso na Colômbia envolvendo cidadãos americanos, que houve uma polêmica muito grande, porque não havia prova de que estava envolvido com droga. Então, há um risco. E eu acho que nesse risco a aeronáutica decide com bom senso e tenta da próxima vez pega. Eu sempre entrevisto o pessoal da Polícia Federal, inclusive aqui de Bauru, é um pessoal bem atuante. E eu entrevistei um pessoal outro dia, estava na minha sala, não foi nem entrevista, ele que tinha trabalhado na fronteira ali no Paraná, onde Iguaçu. Foz, não na Foz, mas em cima ali. Diz que os caras agora eles fazem assim, eles vêm com um aviãozinho, eles entram no espaço aéreo brasileiro, jogam a mercadoria e voltam para o Paraguai. E aí já tem nego de caminhonetes, já pegam e... a droga eles fazem muito isso, que né? Bárbaro. A droga eles fazem muito isso, eles jogam. É droga. Temos que combater de todas as formas. Coisa, né? Uma coisa que a gente nota que diminuiu bastante esse negócio de sacoleiro. Porque antes você ia na Foz do Iguaçu, você cruzava com milhares de ônibus. Hoje é bem menos. Olha, a Receita bateu muito nesse ramo aí, porque é um comércio irregular que prejudica muito o comércio regular. Não conseguimos acabar, não. Houve investimento muito grande, mas diminuiu bastante. Mas e ali em São Todo, naqueles lugares, a Galeria Pagé, por que ninguém consegue acabar com aquilo? O que é aquilo? Não é fácil, não. Tenta-se o tempo todo ano tem operação. O que é aquilo? Mas aquilo não pode vir por sacoleiro? Não, tem que vir de avião, também vem. Né? Não, de avião não. Também vem por sacoleiro, mas vem muito pela via marítima. É produto muito barato. Marítima. Produto barato não vale a pena vir de avião. Na questão da mercadoria, não da droga. Produto vir de avião, ele tem que ter um valor agregado alto. Então é informática, eletrônica, não sei, aí a polícia poderia saber melhor, talvez armas, mas mercadoria hoje o grosso dos produtos que entram contrabandeado no Brasil hoje são chineses, né? Sim. Não só no Brasil, acho que no mundo inteiro. No mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Que coisa, que pacto que o governo de lá tem com a contravenção, né? Coisa, né? Poderia responsabilizar o governo. A verdade é que eles têm produtos muito baratos. Eles mandam para o mundo inteiro. E mandam para o mundo inteiro. Eles estão, independente de quebrar ou não alguma regra, eles conseguem, eu diria, a questão da competição com eles é muito difícil. Aqui no Brasil, alguns ramos de atividade, principalmente na área de eletrônica, quebraram em função da... Ou foram para lá. Ou foram para lá, exatamente. Eu conheço a indústria de calçado que foi para lá. Indústria de calçado... Têxtil, então, é muito comum. Você, em qualquer lugar do mundo, você vai comprar um produto, ele é produzido na Ásia. Não necessariamente na China, mas na Ásia, sem dúvida. Tudo em cima de uma mão de obra semi-escrava, né? Olha, barata, eles têm diferenças com relação a gente também, por exemplo, a questão previdenciária, né? Eles não têm previdência. Não tem. Então, isso diminui os custos, mas é um problemão lá no futuro. É uma taxa fixa para a previdência. E é um problemão lá no futuro, né? No futuro, como é que você vai... Essa declaração infeliz aí do ministro japonês aí sobre os velhos morrerem, né? Não é assim que soluciona o problema, não. Claro, nós temos que ter uma previdência justa, né? Tem uma outra pergunta aqui, vamos ver. O Pedro Valentim, você conhece o Pedro Valentim? Conheço de vista, outra vez ele fez uma pergunta quando eu estava aqui. O Valentim também. É advogado, é jornalista, eu vejo bastante na imprensa. É professor de geografia, é vereador derrotado, entendeu? Pedrinho perdeu. Eu torci pro Pedrinho, mas não deu jeito. Delegado,
A Receita Federal costuma ceder às entidades assistenciais materiais que foram buscados e apreendidos. Depois dessa doação, existe algum acompanhamento por parte da Receita ou qualquer outro órgão no sentido de fiscalizar se esses materiais vão ser direcionados à comunidade? Não estou generalizando, mas já vi muitas coisas neste assunto. O Pedro tem até razão. Inclusive, nós tivemos que limitar, impedir que as entidades fizessem basados em função disso. Então, nós continuamos destinando e vamos continuar destinando, mas para que as entidades beneficiem seus próprios atendidos ali, né? As entidades não estão gostando porque era uma fonte de renda e os bons estão acabando pagando, vão pagar pelos ruins. Mas nós tivemos problema, não aqui em Bauru, mas problemas em outros locais, de desvio, de usar politicamente, de fazer. Então, o nosso secretário decidiu que nós não iríamos permitir mais a utilização para bazar. Agora, outros tipos de desvios, a Receita não tem como fazer esse acompanhamento para o passo, mas é um caso de polícia, não é um caso de Receita. É a polícia que deve ser acionada, se envolver alguma entidade com criança e adolescente, o próprio Ministério Público. Nós temos dado bastante transparência para essas doações, para que a própria comunidade possa saber que está recebendo, o que estão recebendo. Nós vamos divulgar agora o que foi feito em 2012, para que a própria comunidade ajude a fiscalizar. Vocês profissionais de carreira ocupando cargos importantes, vocês têm, assim, uma sensação ou noção, sei lá qual é o termo correto, de que o Brasil é um país que cobra muito imposto? Olha só, lógico, acompanhando aí o que acontece no resto do mundo, a nossa carga tributária não é uma carga de média para alta. Comparada com a América Latina, é uma carga alta. Comparado com a Europa, é uma carga próxima, né? Talvez a nossa dificuldade de aceitar essa carga tributária é a qualidade do nosso gasto, que é ruim. Eu acredito que a nossa Constituição de 88 trouxe muitas despesas. E para suportar estas despesas é necessária a carga que nós temos hoje. O que me parece essencial, urgente, é que nós passemos a fiscalizar melhor o gasto público. Porque o gasto nosso é que incomoda, a forma como é gasto. Tá? Porque você vai em países que têm cargas semelhantes à nossa, em que não há esta sensação de injustiça como nós temos aqui. Porque o contribuinte ele fica muito mais, eu diria, irritado com o fato dele ter uma carga aí que está hoje em 37% do PIB e não ter serviços na qualidade adequada. Então, isso aí é que impacta. Ou se toma uma decisão de não ter esse serviço mais e reduz a carga, ou melhora o serviço. Porque o que não tem muito sentido é você pagar para um serviço de saúde e não ter, pagar para um serviço de educação e não ter. Então, acho que isso que incomoda muito mais o brasileiro. Então, eu, conhecendo um pouco a área, nós tivemos um crescimento da carga tributária, sem dúvida. A partir da Constituição de 88, a nossa carga tributária aumentou mais de 50%. É verdade. Mas aumentou também demais a despesa. Despesa obrigatória dos governos. Que a própria Constituição acabou dando, né? E muitas vezes são despesas vinculadas. Que eu diria que é muito difícil abaixar a carga hoje em função disso. Nós temos muitas despesas da União, Estados e municípios. A Europa entrou nesse ciclo, né, Marcos? Sim. Quer dizer, dava muito, né, e quebrou exatamente pelas subvenções que era dado pelo governo. Mas lá a legislação está permitindo, a Grécia está reduzindo o salário, estão aumentando o tempo de aposentadoria. Você acredita que isso possa acontecer no Brasil, se a crise incluir o Brasil também? Nessa avalanche? O Brasil já fez isso, né? Em outros momentos. Nós tivemos emenda constitucional mudando as aposentadorias, tanto do setor público como privado. Eu diria que algumas dessas despesas houve redução. A questão dos salários, o que acontece é que não houve, o problema maior no serviço público brasileiro é que houve um inchaço em áreas não essenciais. Porque as áreas essenciais estão muito enxutas e não ganham salários acima de outros países. Por exemplo, se dá exemplo, por exemplo, salários que estão ruins, né, como a polícia. Ela não é um órgão que esteja
se possa falar que tem muitos, e os salários reconhecidamente são baixos. Então, tem que ser seletivo nisso, aonde tem que mexer. Eu acredito que tenha que ter um planejamento de longo prazo para saber o tamanho do Estado que nós queremos, qual é o Estado necessário, quanto que ele custa, e dialogar com a sociedade. Esse Estado que se pretende ter custa tanto. É isso que a sociedade quer? Porque senão não se reduz carga tributária. É essa discussão que me parece que falta, porque verdade, não há muita consciência de que o dinheiro é sempre da população. Né? O governo não tem dinheiro, o governo não gera riqueza, é sempre a população. Então, acho que tem que perguntar para quem paga aonde quer gastar. Acho que isso é fundamental. Quem são os principais devedores da nossa região? Que tipo de empresa ou pessoa física, de profissional, que são os grandes sonegadores? Olha só, eu não diria sonegadores, não seria a palavra. Grandes, nas nossas ações, as nossas ações fiscais, aqui na região, até pela questão regional, nós temos, os maiores lançamentos foram feitos em usinas. Eu não diria em sonegação, porque no caso foram diferenças de interpretação, tá? Do fisco com as usinas, em especial no imposto de renda, na contribuição social e PIS e COFINS. PIS e COFINS, nós temos tido um embate bem forte com essas entidades. Nas pessoas físicas, são os liberais e os empresários, tá? Os empregados, eu acho que tem nem chance de sonegar, tem jeito, né? Exceto, então, são mais entre os liberais e desconta o imposto na fonte e aí se a empresa não recolher, é crime já direto, já então, fácil. Alguma coisinha a gente tem na malha, com uma dedução indevida, mas é difícil um funcionário, um empregado, por exemplo, omitir parte das suas receitas. Lógico. Porque a gente recebe essa informação e quando ele omite, ele é pego na malha, é eletrônico. Tá? Claro. Ele deixa de declarar uma receita, isso é pego, então eu diria, é muito fácil de ser detectado. Então tem acontecido menos, né? Então são essas as situações mais sérias. Vamos ver o nosso telespectador. O Rafael do Parque Vista Alegre pergunta: Dr. Marcos, por que os veículos apreendidos em operações não poderiam ser doados para os serviços públicos municipais e estaduais, em prol da comunidade? Ou até mesmo para a polícia? Olha só, essa é uma questão, eles são doados para serviço público, para entidades, mas quando não há pendência judicial. Nós temos, a maior parte que nós temos lá hoje tem pendência judicial. Claro. Tá? Uma parte Você doa um carro, depois a justiça dá ganho de causa. Então, se não há liberação da justiça, nós não podemos. Claro. E alguns veículos mais novos ou de luxo, que não podem ser destinados, nós temos levado a leilão. Porque não tem muito sentido também você doar para o serviço público aí um BMW, um Mercedes, isso é melhor arrecadar o dinheiro com o leilão, isso vai para os cofres públicos, né? Mas nós temos doado, sim. É difícil, porque provavelmente esse veículo foi... A Polícia Federal, às vezes, não tem nem lugar para guardar, mas eu tenho muito veículo, nosso depósito está cheio de veículos com pendência. A gente tem pedido, tem enviado ofícios ao Poder Judiciário. Tem que autorizar, não adianta. Tem que autorizar. Tem que autorizar, porque, principalmente nos casos em que isso está vinculado a um processo crime, ou no contrabando, no descaminho, ou com droga, é essencial a liberação da justiça. Quando não tem vinculação ao processo crime, a gente tem liberados rapidamente. É claro que você não vai responder isso aqui, nem pode, mas como é uma pessoa séria que está fazendo, eu conheço a pessoa, eu vou ler, mas até por direito de ofício, só vou ler para o telespectador saber, nem quero que o Dr. Marcos responda isso, porque envolve governo. Ele fala: boa tarde, professor e Dr. Marcos. Deixo a critério do Dr. Marcos o direito de responder ou não, mas gostaria de saber quando a Receita vai investigar os lulinhas. Será que isso só vai acontecer quando o PT deixar o poder? Beto do Parquinho. Eu vou só dizer o seguinte: a nossa fiscalização é impessoal. Claro. Não interfere nas nossas ações pertencer ou não a algum partido político. E aí eu tenho que fazer até de deixar bem transparente, né? Nós não temos interferências na Receita. Claro. Seja no governo anterior, seja nesse governo, não interfere, a gente fiscaliza, não é que fiscaliza quem quer, fiscaliza quem foi selecionado por critérios
impessoais para ser fiscalizado. E aí, seja parente de quem for, seja poderoso como for, nós não temos dever. Felizmente nós conquistamos isso e não queremos perder. Então nós não vamos fiscalizar porque pertence a este partido ou deixar de fiscalizar porque pertence. Também não posso sair fiscalizando porque é um determinado partido, ou porque eu goste ou não goste. Afinal, eu não tenho quase interferência nenhuma nisso, porque nós estamos num sistema de seleção que trabalha com dados, com informações. É uma seção que tem autonomia dentro da delegacia para selecionar e vai buscar seja quem for. Tanto que hoje, mais de 75% dos nossos lançamentos foram feitos em grandes empresas, empresas que teoricamente têm poder. Então, eu diria, essa preocupação em relação à Receita, a Polícia Federal não deve existir, porque nós temos tido independência para trabalhar. O doutor Natanael é um advogado. Ele pergunta, a CPMF, que era descontada em transações bancárias e de cheques ao cair, não facilitou a sonegação de impostos? Acho que ele não quer saber se facilitou a sonegação. Se não facilitou o combate à sonegação, talvez, isso que ele quer perguntar, né? Olha só, o acesso à movimentação financeira que veio, nós já podíamos usar uma presunção legal de que um depósito em conta bancária de origem não identificada era uma omissão de receita, uma presunção de omissão de receita. E depois a legislação permitiu que a gente utilizasse informações bancárias, que é a Lei Complementar 105 que permitiu. As informações da CPMF foram úteis, mas quando a CPMF foi extinta, nós continuamos recebendo essas informações com base na Lei Complementar 105. Então, não há prejuízo com o fim da CPMF. Não, nós recebemos as informações sobre a movimentação financeira dos bancos, dos cartões de crédito também, independente do CPMF. A Receita utiliza as informações da nota fiscal paulista ou não? Não, e nem podemos. A lei não permite. Não permite. E também não precisamos, porque isso é até um mito. Na minha frente no mercado eu vi uma senhora pagando com cartão de crédito e não querendo aceitar. Até falou, não, porque a Receita eu vou usar. A do cartão de crédito eu já tenho. Eu não preciso da informação da nota fiscal paulista, porque a movimentação do cartão de crédito, a Receita já recebe. Claro. Então, não tem nada a ver um assunto com o outro. A Receita não utiliza a informação da nota fiscal paulista. Está vendo? Você está perdendo dinheiro, você que está com medo da Receita. Doutor, o que o senhor quer colocar? Fica à vontade, até para usar mais tempo na hora de se despedir dos meus entrevistados. O que o senhor gostaria de colocar para a população de Bauru, o senhor que exerce o cargo mais importante da Receita em Bauru, sobre fiscalização, Receita Federal, sonegação e etc. Cara, é importante deixar claro para a população que a fiscalização, às vezes, ela não é a atividade mais simpática, mas ela trabalha para a sociedade. Claro. A fiscalização, ela vai procurar uma coisa muito importante dentro do sistema tributário, que é a justiça fiscal. Porque se a gente permitir que pessoas não paguem, os que pagam vão pagar mais. É como um condomínio. Se tem 2 ou 3 que não pagam o condomínio, vai ter que cobrar dos outros. Sobra para os outros. Então, a fiscalização é muito necessária, tem feito um papel importante. Eu quero ressaltar novamente aqui o trabalho que os colegas têm feito, um trabalho muito corajoso dos auditores na busca do combate à sonegação. E eu diria que a sociedade deve compreender essa atividade, que é árdua, é difícil, mas fundamental para um sistema tributário justo. Não tenha dúvida. Doutor, foi um prazer recebê-lo. Prazer todo meu, muito obrigado pelo convite. A TV Prevê é uma TV educativa, aberta aos órgãos públicos, sempre que precisar, manda ligar, a TV Prevê manda reouvir quem é importante na divulgação de uma justiça fiscal. Isso é importante, que a gente quer ter muita transparência dos nossos atos e a mídia pode nos ajudar bastante nisso. E eu fico sempre feliz, a hora que tem gente de Bauru exercendo os cargos importantes da cidade. Quem é o delegado da Polícia Federal titular é o Fázio. Que é amigão meu. Foi meu aluno, Fázio. Né? Então, eu acho que isso que é gostoso. A gente da região conhece a região, sim, né? E sabe dar nome aos bois, sabe dar essa atividade. Isso é muito importante. Bom, eu quero agradecer a sua audiência. Hoje nós tivemos o prazer de trazer o Dr. Marcos aqui, né, que deu, de uma maneira bem didática, uma explanação do importante trabalho que a Receita Federal exerce no nosso país.
Eu quero agradecer a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Vamos torcer para o Noroeste hoje, hein? O Parmeira não adianta, o doutor Marcos também é parmeirense. Nós vamos fazer comprar toalha junto para chorar os dois. Vai ser o jeito. Tchau. Tá certo. Professor.